Eu quero convidar você que está na sua casa agora a abrir sua Bíblia junto com a sua família, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus tios e avós. Abrir a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 28. Que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade maravilhosa de estar de volta a casa. Obrigado por ter poupado, guardado a minha vida, cuidado da minha família e dessa igreja maravilhosa. Quero te agradecer na certeza e na convicção, ó Deus, de que o Senhor poupou minha vida porque eu ainda vivo o propósito e a missão que o Senhor tem para a minha vida aqui na terra ainda não terminou. Obrigado por tudo, por estar de volta, e a minha oração é que essa palavra venha penetrar aos corações e entrar nos lares e aonde as pessoas estão me vendo e me ouvindo agora. E que venha trazer mudança, que ela seja como uma semente, que no seu devido tempo venha dar os seus frutos, no nome de Jesus. Nós estamos em guerra o tempo todo, e é como nós nos comportamos em meio à guerra é que dirá se nós seremos vencedores ou não. Mas é impossível ser um vencedor se não soubermos que tipo de guerra nós estamos lutando e quais armas nós precisaremos. Precisamos também saber como nos comportarmos, porque o nosso comportamento e pensamento precisa de ser quem nasceu para dominar, como nós lemos no texto. O texto que nós lemos diz: encham e subjuguem a terra e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Dominem. Apesar de um dia nós termos perdido essa autoridade pelo pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, isso foi resgatado através de Jesus que veio, e através do seu sacrifício vicário na cruz, ele nos deu novamente poder e autoridade. Então nós fomos criados para dominar, e Deus nos deu poder para dominar. A palavra domínio em Gênesis significa governo, governar, ter domínio. Nós devemos exercer essa autoridade sobre as nossas vidas, lares, cidades e regiões. Parte de exercer a nossa autoridade vem das afirmações que fazemos e das ações que seguem dessas declarações. Porque muitos de nós temos as afirmações, mas não temos as ações. É como meu filho, o Benjamin, quase 3 anos de idade, ele sobe na bicicleta, e ao pedalar eu digo para ele: vai filho, força, ele faz, mas não pedala. Então ele está só com um pensamento positivo. Então você precisa entender que ambientes serão mudados a partir do momento que você fizer afirmações e em sequência vier ações que seguem dessas declarações. Então, é de fato dizer que os lugares a qual você anda, pisa, e os lugares a qual você entra serão mudados, porque alguém que nasceu para dominar de fato chegou. Então é exercer, é declarar e fazer. Gosto daquilo que o sábio diz em Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o coração que aqui o sábio diz não é o coração que faz bombear o seu sangue. Teve um dia que uma pessoa me perguntou: mas se não é esse o coração que diz, para que o coração serve? Eu falei: só para te manter vivo. Tire o coração.
e você não terá mais vida. Então, o coração que o sábio está querendo dizer é a nossa mente. Ele está querendo dizer, acima de tudo, guarde a sua mente, pois dele e pois dela depende toda a sua vida. Você pode mudar a atmosfera do seu coração, identificando primeiro as ideias que orientam suas ações. Essas mentalidades, então, estão na raiz do seu normal e brotam de uma verdade ou mentira que foi aceita em sua vida. Pensamentos íntimos como eu não posso confiar em ninguém e ninguém gosta de mim estão enraizados em nossas experiências passadas. Então, o seu cérebro acaba acreditando na mentira que contaram para você e a mentira se torna uma verdade. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque meu pai foi assim, os meus avós foram assim. Então você acaba acreditando e as mentiras que contaram para você se tornam verdades. Alguns exemplos de mentiras em nossas mentalidades são relacionadas a todo mundo está contra mim, é uma mentira. E aí você se torna vítima. Todo mundo está contra mim, então eu entrei no vitimismo. Uma mentira e uma mentalidade. Uma outra mentira. Eu nunca vou ter sucesso. E qual que é a mentalidade? Desesperança. Então você baseia-se nos fracassos passados e esquece que você se tornará um vencedor a partir dos erros que você cometeu e já não mais cometerá porque você aprendeu com eles. Então, além de orar e pedir ao Espírito Santo que liberte-o dessas mentiras que você adotou como verdade, é preciso substituir essas verdades que ele diz e pensa ao meu e ao seu respeito. Então, a mentira que contaram para nós, que se tornou uma verdade, é que nós não teremos sucesso. Mas a verdade é que Deus fez você nascer para ter sucesso. A mentira que contaram para você é que você nasceu para ser pobre. Mas olhando a Escritura, eu consigo observar que Deus fez você nascer para ser um vencedor e alguém próspero. Então você diz, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu digo para você, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos com Adão e Eva. Deus disse para eles dominarem sobre tudo e eles tinham prosperidade, bonança em tudo. Então nós partimos para Abraão e analisamos que a Bíblia diz que ele era um homem rico. Vamos para Isaac e analisamos e observamos que ele era um homem rico. Então nós vamos para Jacó e observamos que da escassez Deus fez dele um homem rico. Então nós passamos mais adiante e observamos que Deus fez de Jó um homem rico. Vamos mais adiante e observamos que Davi tinha tudo que tinha e de trás da malhada ele se tornou um homem rico. Nós vamos para Salomão, filho de Davi, que teve o maior reinado de paz da história, o maior monopólio do mundo estava em Israel, através do reinado de Salomão, que era um homem rico. E nós vamos para os tempos de Jesus, aonde as pessoas serviam Jesus com as suas propriedades e com os seus bens, e as pessoas eram ricas. E a Bíblia termina dizendo que, no Apocalipse, a Bíblia diz antes disso, que as pessoas vendiam as suas propriedades e davam os seus bens, e na igreja primitiva não havia necessidades. Então, nós analisamos e entendemos que o povo era um povo rico. E a Bíblia termina com um livro dizendo que as ruas no céu são de ouro e os muros de cristais. Então, na verdade, eu quero dizer para você que Deus deseja, se você existe ainda uma mentalidade pobre, Deus deseja fazer de você uma pessoa rica nele. Por favor, como diz J.B. Carvalho, não fique rico, fique milionário. Mas use essas riquezas para poder promover o reino de Deus. E não se esqueça que o dinheiro não pode ter você. Então você precisa substituir essas mentiras que se tornaram verdades por verdades absolutas que Deus pensa sobre você. Eu nasci para ser um fracassado. Não, você nasceu para ser um vencedor em Deus. Eu nasci para ter esses problemas psicológicos e psicossomáticos, e isso não vai me abandonar, não. A palavra que eu tenho para você é que Deus diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sinta-se livre dessas pressões. Uou, eu queria que você vibrasse aí onde você está.
Então substitua essas mentiras por verdades. Eu, quando assumi o ministério pastoral aqui na igreja, sou o 9º pastor que assume a responsabilidade. Existe um pessimismo terrível. E que essa igreja não vai para frente, que essa obra não vai para frente, e que todo pastor que vem aqui não dá certo. E eu resolvi substituir essa mentira por uma verdade, que Deus que plantou essa igreja aqui nesse lugar, e que Ele estava precisando de alguém, não só de mim, mas de pessoas que hoje trabalham aqui, para poder fazer o evangelho ser ainda mais espalhado com as outras igrejas e pastores que estão aqui. O nome do Senhor ser glorificado através de uma igreja relevante. E eu vou dizer para você, essa cidade é nossa. Eu acreditei nessa verdade, essa verdade que eu vivo. Uma vez que nós consertamos as nossas próprias transmissões, nós podemos começar a mudar a atmosfera das nossas vidas e das nossas casas. Deus colocou você na área geográfica em que você se encontra estrategicamente. Então, você necessariamente não precisa mudar de cidade ou de país, porque na verdade não é o ambiente que define, é você que define o ambiente. Sua casa, o ambiente em que sua família opera, é o centro de controle em atmosferas instáveis. Nossas casas alugadas ou propriedades são manifestações físicas do território espiritual que nós possuímos. Quando amigos, familiares e outros convidados entram em nossas casas, eles devem literalmente entrar em uma experiência com Deus. Uau! O seu lar é o ambiente onde sua família opera. É sua central de controle para mover atmosferas. E aí eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Qual sentimento as pessoas sentem quando entram em sua casa? Que tipo de sentimento que as pessoas têm ao entrar na sua casa? Sua casa é bem frequentada por verdadeiros amigos ou sua casa é uma casa solitária? Amigos e familiares, ao visitarem a sua casa, gostam de ficar horas ou contam os minutos para ir embora muito rápido? As pessoas, os meus amigos, os meus familiares amam ir em minha casa. Eu os recebo bem. Eles dizem que se sentem bem no meu lar. Quando eles chegam e de repente podem chegar com algum tipo de tristeza, essa tristeza se transforma em alegria, porque a atmosfera da minha casa sou eu quem defino pela presença de Deus. E no tempo pandêmico ao qual nós estamos vivendo, eu gostaria de saber qual tipo de atmosfera que está pairando e dominando a sua casa. As pessoas que trabalham em sua casa são pessoas que prosperam junto com você, ou só você fica rico e essas pessoas ficam como a música, cada vez mais pobre? As pessoas que trabalham com você, as pessoas que trabalham para você, são pessoas prósperas como você, ou só você que cresce? Nós devemos ter cuidado com o que nós permitimos entrar em nossos ambientes domésticos. Tudo o que conduzimos de bom ou ruim afeta a nossa atmosfera. Salmo 101, versículo 3 diz: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, e isso não se apagará de mim. Mas eu gosto da versão que diz: não porei nada sem valor diante dos meus olhos. E aí eu pergunto para você, o que você anda vendo nesses dias? Quais notícias têm norteado a sua vida? As notícias da grande mídia ou as notícias do céu? Porque as notícias do céu, elas conseguem mover um ambiente de fé, de paz, de foco no futuro, naquilo que Deus fará através da sua mão poderosa na minha vida, na minha casa, na minha cidade, no Brasil e no mundo. E quando eu leio a Bíblia, que é a melhor notícia, porque o Evangelho é a boa notícia. Sim, eu recebi um vídeo onde diz que o Evangelho é a boa notícia. As pessoas estão espalhando caos, as pessoas estão espalhando medo, e eu não sei quantas mortes por dia.
né? E agora as igrejas de fato não vão poder mais terem os cultos, porque agora o STF de fato a proibiu, e as pessoas estão em pânico, as pessoas não sabem o que fazer. Eu gostaria de dizer para você: abra a sua Bíblia e leia os evangelhos, porque os evangelhos são as boas novas, é a boa notícia. E a boa notícia é que Deus ainda está no comando e te entregou o controle. Então, defina qual tipo de atmosfera você vai andar na sua casa e aonde você for. Não porém nada sem valor diante dos meus olhos. Eu me lembro que eu estava internado e num dos dias difíceis, em um jornal regional na TV, fizeram uma entrevista com a secretária municipal de saúde e ela disse: em menos de 20 dias o oxigênio vai acabar na cidade. E eu internado, respirando com a ajuda do oxigênio, e eu pensei: o oxigênio vai acabar. E eu perguntei às pessoas que estavam comigo no quarto, internados: eu posso desligar essa TV? Só notícia má notícia. Eles disseram: pode. Então nós desligamos a TV. Passaram-se 2 dias, um barulho estranho na janela. Eu consegui levantar, com muita dificuldade, fui olhar na janela, e havia um caminhão lotado sendo descarregado de oxigênio. Mas 2 dias atrás o oxigênio acabaria. Então passaram uma má informação ou Deus fez um milagre? Deixa eu acreditar que Deus fez um milagre. Não porei nada sem valor diante dos meus olhos. Então, os papéis da sua casa precisam ser bem definidos. E eles estão definidos biblicamente. Se sua família não tem parceria com Jesus, podem surgir ambientes que serão prejudiciais no avanço dela. Mas como assim fazer parceria com Jesus? Escute, o Espírito Santo é o nosso companheiro. O Espírito Santo é o nosso parceiro. O Espírito Santo é o nosso amigo. Mas é impossível ser parceiro ou amigo de alguém e não fazer o que ele gosta. Me relaciono muito bem com a minha esposa. Esse ano nós vamos fazer 10 anos de casado. Me relaciono muito bem com ela, mas eu faço coisas que agradam. Por isso nós damos certo. Então você precisa fazer uma parceria com Jesus, com o Espírito Santo. E como fazer essa parceria? Como saber o que Jesus gosta e o que não gosta? O manual, palavra de Deus. O lar cristão deve ser uma representação do reino de Deus na terra. Então qual é o papel do pai? A lista é enorme. Mas eu preciso dizer que assim como o nosso Deus Pai fornece proteção, provisão e segurança para os seus filhos, os pais terrenos devem também proporcionar um ambiente espiritual, emocional, físico e seguro para suas famílias. O papel do pai é de prover. Você precisa sustentar a sua casa. Numa sociedade onde os valores estão invertidos, nós precisamos resgatar isso. Você é o sacerdote da sua casa, o cabeça do lar. Deus te colocou ali como autoridade, pai. Então você precisa exercer essa autoridade e exercendo o papel de provedor. Deus, quando quis mostrar a nós o seu nível de amor, ele comparou-se com o amor de um pai no nível de provisão. Pode um filho pedir pão para o seu pai e seu pai lhe oferecer pedra? Pode isso? Não. Mas vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagina eu, que sou o pai de vocês. Então Deus espera que nós venhamos prover os nossos lares. Mas a autoridade do pai também não deve ser exercida por abuso, manipulação ou controle. Cuidado com isso. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27 diz: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você sabia? A sua esposa
é filha de Deus e no último dia você prestará conta de como cuidou. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. É isso que Deus espera de nós. Esse é o seu papel. A lista é enorme, mas ame incondicionalmente. E qual é o papel da esposa? As esposas são designadas para serem ajudantes, instrutoras, confortadoras. Dada a tarefa de gerar e criar os filhos, é um chamado da mulher ver a próxima geração educada em verdade. No mundo moderno, às vezes, é desconfortável falar sobre as mulheres como ajudantes e não como considerá-las forças poderosas. É desafiador. A Bíblia não proíbe. Você pode ter sucesso, mulher, e nós esperamos que você venha a ter, de fato. Mas nunca se esqueça que você foi criada para poder ser a adjuntora. Cresça, mas não se esqueça dos seus princípios e valores. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24, diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo também, as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu pessoalmente não vejo a minha esposa menos significativa do que eu, pois nós somos uma só carne. Você entende isso? Você consegue compreender isso, que Deus fez e ao se casar eles se tornam uma só carne? Então o meu sucesso é o sucesso dela e o sucesso dela é o meu sucesso. As minhas conquistas são as conquistas dela e as conquistas dela são as minhas conquistas. Nós somos um. Mas você precisa entender que existe uma regra básica. O alfabeto foi feito e alguém um dia decidiu que o B vinha depois do A. Mas eu faço uma pergunta para você: o B é menos importante do que o A? Não, acredito que foi essa a sua resposta, porque tira o B do alfabeto e vai virar uma bagunça. Mas alguém um dia decidiu que o A vinha antes do B, e eu preciso respeitar isso. Se eu querer colocar o B antes do A, não vai dar certo. Então preste bem atenção, o homem não se torna mais importante do que a mulher, porque Deus o instituiu como cabeça. Mas um dia Deus resolveu colocar o homem como cabeça do lar, e cabe a mim respeitar. Simples. Mas isso não me torna mais importante do que Marina. Nós somos uma só carne. E qual é o papel dos filhos? Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, e esse é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Existem pessoas que estão tentando descobrir qual que é a fórmula certa para viver muitos anos. Uma saúde perfeita. Eu vou para a academia me exercitar? Sim, faça isso. Uma alimentação adequada. Mas não adianta fazer isso e não honrar os seus pais. Vai morrer cedo. Papais e mamães, o que Deus espera de vocês, o que Deus espera de nós, é que os seus filhos sejam filhos que respeitem, que tenham uma boa educação. Porque vocês estão os educando para um dia ser lançados como flechas. E um dia eles vão embora e não terão vocês para sempre. Escute, a sua casa precisa ter uma atmosfera, um ambiente espiritual e profético, aonde as más notícias não vão fazer você desanimar, mas sem ordem no seu lar, é impossível do Espírito Santo habitar. Se você quiser mudar o ambiente em sua casa, marque uma reunião familiar e decida juntos a atmosfera em que vocês desejam liderar essa casa. Façam planejamentos financeiros juntos. Sonhem os sonhos um dos outros juntos. Compartilhem. Façam um culto doméstico e atraiam a presença de Deus para o lar de vocês. É isso que eu faço. A minha casa, a atmosfera que existe é de um ambiente profético, aonde as más notícias não entram. E o que prevalece é as boas novas do Evangelho. Porque a igreja do Senhor
ela é imparável. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tema as más notícias. Escute bem a interpretação desse versículo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não significa que o inferno está vindo até nós, mas nós estamos indo até ele. Uau! Coloque expectativas nos próximos dias, inclusive hoje. Deus fará coisas grandes.